Olá, muito boa noite a todos. Pessoal, sejam super bem-vindos à trilha de Construtec, que o Grupo Build Vita organizou em parceria com a Start, aqui nesse evento, né, de porte nacional, América Latina. Eu sou a Júlia Ribeiro, eu faço parte do time de inovação e expansão aqui do grupo. Para quem não conhece a gente, nunca ouviu falar, né, desconhece aí quem é o Grupo Build Vita, nós somos uma incorporadora e construtora que atua tanto no segmento de médio e alto padrão quanto no segmento econômico. A gente nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas hoje a gente já está presente aí em mais de 10 cidades, né? A gente espera expandir cada vez mais para mais cidades, para mais regiões, quem sabe para outros países. E para isso a gente aposta muito no empreendedorismo e na inovação, né? Essa semana, inclusive, ela é dedicada exclusivamente a essa temática, ao empreendedorismo. A gente preparou um conteúdo aí muito bacana para vocês nesses 3 dias. E hoje, nesse momento, a gente vai falar especificamente de um dos nossos programas de intraempreendedorismo, né, que é o programa Impulso. Eu estou aqui hoje com a Alessandra Carvalho, que é gestora aí dessa frente, né, quem cuida do programa Impulso. E a gente também está aqui com a Mariana, com o Rafael e com o Alexandre, que são participantes, tiveram uma passagem ou estão participando do programa Impulso, né, tiveram uma vivência. Então, é uma forma da gente trazer 2 olhares para vocês desse programa que a gente lançou esse ano. Eu vou convidar o pessoal que está aqui comigo, então, a se apresentar. Ale, quer começar com você? Claro, vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu sou a Alessandra Carvalho, sou uma das idealizadoras do programa Impulso, que é um dos programas de intraempreendedorismo das empresas do Grupo Build Vita. Estou na empresa já há 2 anos e meio, e desses 2 anos e meio a 1 e meio eu estou à frente aí do programa Impulso. Vamos lá, Piauí? Tá bom, eu sou Alexandre Mendes, boa noite pessoal, sou engenheiro civil, hoje eu sou gerente do NAP, que é o Núcleo Apoio e Produção. Estou na empresa, trabalho na Vita há 1 ano e 8 meses e vou contar um pouquinho para vocês da minha participação aí nos programas de empreendedorismo aí da empresa. Passa a bola aí, Piauí. Vai, Mariana. Mari, você está no mudo. Opa! Boa noite a todos, eu sou a Mariana, sou coordenadora de planejamento aí do CSC Administrativo Financeiro. Hoje eu sou responsável pelas áreas de RPA, indicadores e processos. Me aventurei um pouco aí no programa Impulso, que daqui a pouco eu vou contar aí um pouquinho para vocês. Vai aí, Rafa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Galvão. Eu até então eu era coordenador comercial aqui na Build em Ribeirão Preto. Participei do programa Impulso e agora fiz a transição para tocar esse projeto aí de intraempreendedorismo, né? Criar uma área focada em locação. Vamos contar um pouquinho para vocês também de como que foi esse processo aí que a gente passou nos últimos meses. Show de bola. Gente, queria começar agradecendo, né, até a participação de vocês aí, vocês toparem ficar até tarde da noite aqui com a gente aqui no evento, justamente para contar esse relato de vocês, né, de como tem sido essa experiência no Impulso. Agradecer também quem está nos acompanhando lá no YouTube, na plataforma da Starts. Peço que vocês fiquem com a gente até o final aí, vai ser um tempo que vai passar voando, porque com certeza o conteúdo vai ser bem bacana, né? O programa, acho que ele está muito bem estruturado, a gente tem relatos muito positivos que vocês vão conhecer agora. Mas vamos lá, né, Ale? Queria que você, que está envolvida aí no nascimento desse programa, queria saber como que isso surgiu, como que nasceu o Impulso, então, no grupo, né? Quando que foi isso, como que começou esse movimento e como que você foi parar nessa, vou chamar nessa vertical, né? Como que você ficou à frente aí desse projeto? Legal, Júlia, vamos lá. Deixa eu dar um pouquinho de histórico para todo mundo. Por que surgiu o programa Impulso? Porque os sócios das empresas do grupo Build Vita, eles tinham o desejo de ajudar os colaboradores que têm o sonho de ser dono do próprio negócio, assim como eles tinham esse sonho há 13 anos. Eles se juntaram, decidiram sair do mundo corporativo e empreender. Mas naquela época eles fizeram isso sem nenhum suporte. E erraram bastante, aprenderam muito, mas, acima de tudo, acertaram bastante e acabaram construindo uma empresa de sucesso. E foi assim que nasceu o programa Impulso, que na sua versão MVP chamava-se Spin-Office. O programa ele tem o objetivo de desenvolver pessoas acima de tudo, tá?
A gente tem muito conhecimento do setor de construção dentro das nossas empresas. Por que não juntar esse conhecimento aos colaboradores que têm desejo de empreender, que têm brilho nos olhos e têm muita resiliência? A gente acredita que assim a gente vai gerar um impacto positivo não só nessas pessoas que estão empreendendo, mas também em todo o ecossistema ligado a elas. E respondendo a sua segunda pergunta, Júlia, como que eu vim parar no Impulso? Bom, como eu disse anteriormente, eu estou na Build há 2 anos e meio e eu entrei aqui como gerente de uma área de gestão de projetos. E aí, quando eu fiquei sabendo da proposta desse programa que tinha acabado de ser lançado, que era o Spin-Office, eu me interessei muito e achei que era uma ótima oportunidade que eu tinha de aprender alguma coisa nova, né? E aí meu coração bateu muito forte, assim, eu me identifiquei realmente com o propósito de poder ajudar as pessoas a se desenvolverem. E aí eu decidi mudar de área. Depois de 10 anos à frente de áreas de gestão de projetos em grandes empresas, eu saí da minha zona de conforto e comecei do zero. Acho que também é uma forma de intraempreender. É verdade, sem dúvida. Um desafio aí, né, pela frente, com novidade. O Ale, você comentou que vocês rodaram esse MVP aí, né, do Spin-Office. Quando que foi isso? Quando que aconteceu esse projeto? O projeto foi lançado em julho de 2019. Foi algo assim bem no conceito mesmo do MVP, de ser algo que a gente implementa rápido, né? E a gente recebeu um e-mail corporativo com um convite de quem tivesse interesse de desenvolver um negócio, era para apresentar a sua ideia para um comitê, né? E nesse e-mail a gente não tinha muita informação, então não tinha as regras claras, não tinha prazo, não tinha critério de seleção, né? E também era possível você empreender com qualquer ideia, não tinha que estar ligado ao setor da construção. Naquela época, a gente acreditava que os intraempreendedores, se a gente simplesmente desse a oportunidade deles empreenderem, eles iam conseguir transformar uma ideia em um negócio. E assim começamos o programa Spin-Office. Naquela época, você fala naquela época, né, tipo, 2019, não faz tanto tempo assim, é uma coisa super recente. Eu, como conheço a visão atual do programa, a gente vai chegar lá, vai falar sobre isso, foi algo que evoluiu muito rápido, né? Se estruturou aí realmente com uma velocidade impressionante. Acho que a gente tem gente aqui que participou do spin-off, né, Piauí? Fui eu. Eu até ia perguntar. A Mara, eu acho que não chegou a participar, né, Mara, do MVP do Impulso ano passado. Não, eu cheguei a cogitar participar, mas estava na TI ainda na época, muitas coisas mudando lá, acabou que passou. Daí depois chegou a oportunidade aí de participar de novo. Ô Piauí, antes de eu entrar aí para você contar a sua experiência desse MVP, né? O Ale, você contou um pouquinho do formato do piloto, né? Que não tinha prazo, não tinha um acompanhamento definido. Vocês pensaram em fazer dessa forma mesmo ou simplesmente aconteceu? Vocês se planejaram para que fosse uma coisa mais livre, mais aberta? Na verdade, a gente realmente acreditava em algumas coisas, né? Que, por exemplo, a pessoa que quer empreender, ela corre atrás daquele conhecimento que ela não tem. Mas é muito difícil quando a pessoa não tem nenhum norte, né? Então, a gente foi percebendo que as pessoas tinham vontade de construir um negócio, mas faltava esse guia, né? Uma trilha que guiasse essas pessoas. Outro ponto também super importante, né? Que a gente percebeu. As pessoas se inscreveram, a maior parte delas se inscreveram em grupo. E nesses grupos não tinha muita diversidade de ideias, né? Então tinha o grupinho da engenharia, né, Piauí? Tinha o grupinho do financeiro, tinha o grupinho do RH. E o que acontecia nesses grupos, né? Todo mundo pensava muito parecido e tinha um conhecimento muito parecido. Então começava a faltar complementariedade, né? Então a gente foi assim, observando o que acontecia, identificando
as dificuldades que as pessoas estavam tendo para fazer o negócio evoluir. Então, acho que esse ponto foi super importante que a gente observou aí no MVP. Outro ponto muito importante que a gente observou é aquele velho ditado que cachorro com mais de um dono morre de fome, né? Os grupos eram formados por grupos de amigos e era muito difícil identificar um líder. Então, todas as decisões eles tomavam juntos e muitas vezes eles tinham dificuldade para tomar a decisão, né? E aí também, mais uma descoberta. A gente achava que, puxa, a pessoa estava no mundo corporativo, se inscreveu para um programa de empreendedorismo, significa que é um empreendedor. E a gente foi percebendo que, na verdade, não é bem isso, que, na verdade, a pessoa que está lá, ela é um intraempreendedor e que os perfis são diferentes, né? O intraempreendedor, ele é uma pessoa que assume risco, mas é um risco calculado. Então, quando eles se sentiam num ambiente que eles não tinham as regras claras, né? Eles não sabiam quantas fases de seleção tinha, eles não sabiam o que era esperado em cada fase, eles não sabiam o que ia acontecer com quem era aprovado, eles não sabiam se eles iam se tornar sócio, eles não sabiam o que ia acontecer se não desse certo. Então, assim, o cenário estava muito incerto para eles. Então, eles não estavam conseguindo, né, dar o melhor de si. Agora, por outro lado, o que a gente percebeu? Que essas pessoas gostavam muito de aprender, muito. Então, qualquer coisa que a gente fazia, vamos trazer um empreendedor para conversar com eles e contar a experiência. Era muito rico, porque eles conseguiam extrair disso muito conhecimento. Se a gente fazia um evento que a gente juntava eles mesmos, né, as pessoas que estavam lá dentro do processo de seleção, a troca era muito boa. Então, a gente percebeu que, assim, todo conhecimento era muito bem-vindo. E essa questão da troca, né, Ali, a fome por aprendizado, eu acho que ela é muito forte em quem quer empreender, né, na figura do empreendedor. Porque a partir do momento que você escolhe criar um negócio, realmente é muita coisa para você aprender. Geralmente a gente se forma, tem uma certa especialização, a gente entende de um setor específico. Se você quer criar uma empresa, aquilo abrange muitas outras esferas, não tem como você escapar do aprendizado, né? Agora, o Piauí, você é engenheiro aí, né? Por que você decidiu se jogar nesse mundo de incertezas que a Lê acabou de descrever para a gente? Muito legal essa pergunta. Assim, eu sou um empreendedor, assim, acho que tá dentro de mim essa vontade de empreender sempre, né? Meu pai é empreendedor, minha mãe é empreendedora, sabe? Minha mãe vende coisa na internet hoje em dia, se vocês quiserem comprar, depois vocês procuram lá. Então, assim, eu venho dessa cultura de empreendedorismo. Uhum. Então, a gente estava, coincidentemente, num grupo de 8 pessoas discutindo uma dor, que era um problema que a gente tinha de armazenagem de material. E aquele e-mail que a Alessandra contou, que os sócios mandaram, falando da spin-off, e eles citaram assim, a Amazon da construção civil. Aí bateu, falou assim, cara, pareceu que estava focado no que a gente estava discutindo, a Amazon da construção civil. Nós estávamos discutindo um problema de material, de armazenagem, e essa vontade de empreender, falou, cara, vamos pegar nossa ideia e transformar num negócio, digamos assim. E aí a gente, nesse grupo de 8 pessoas da engenharia, né, que nem a Lei falou, se juntou e começamos a discutir, né, a nossa ideia, e foi evoluindo. Diverso, né? Nossa! Na verdade, assim, eu entendi a piadinha, mas assim, de diverso realmente não tinha nada. Eram 8 pessoas da engenharia. E o que a Lei falou, cara, casa muito com o que aconteceu. Dos 8, 3 chegaram no final assim, do ano com a ideia madura, outros, né, o medo, o risco, outras coisas que brilharam os olhos fizeram eles saírem desse grupo, né? Então a gente ficou num grupo de 3 pessoas, engenharia, claro, no final, e a gente passou por algumas discussões muito bacanas, né, de MVP, a gente vai vender B2B, B2C. Quando achava que resolvia numa reunião, voltava para outra, voltava para trás e voltava o tema. Então, assim, a questão do programa não ter, principalmente, um prazo para as etapas serem entregues, na verdade, no meu ponto de vista, prejudicou um pouco o nosso andamento do processo, né? E
posso citar aqui várias dificuldades que a gente teve. Outra foi a falta de diversidade, né? Nós éramos um grupo de 3 pessoas da engenharia, a gente pensava muito igual, então faltou um pouquinho essa... Uma coisa que é muito importante, que eu aprendi aí durante o programa Spin-Office Impulso, é a questão do pivotar, né? Você não ficar muito apegado à ideia. Então, como nós éramos 3, a gente ficou muito apegado à ideia, a gente não dava um passo para trás, a gente ficou muito seguro de que era aquilo, então a gente queria, na verdade, forçar que os outros aceitassem a nossa ideia, em vez da gente aceitar que a nossa ideia precisava ser melhorada. Então, a gente ficou muito batendo nessa tecla. É aquela famosa frase, né, Piauí, de encontrar clientes para o seu produto e não produtos para os seus clientes. Isso, foi. Ficamos nessa questão. Mas foi bom, assim, até tudo que a Ale falou, que eles melhoraram no programa, até quando ela foi apresentar o MVP pra gente, eu ficava achando, assim, que a carapuça tinha servido, assim, tudo que ela tinha feito, eu achava, assim, que era, nossa, isso era por culpa da gente, né? Ah, essa questão do CEO é porque a gente não se entendia, né? Oh, essa questão dos prazos é porque a gente não tinha prazo para cumprir, né? Ficou parecendo muito que ela atacou exatamente os problemas que a gente tinha visto no nosso grupo, no nosso desenvolvimento da nossa ideia. Mas aí, Piauí, você citou uma coisa que eu acho que é até legal comentar aqui, né? Durante toda essa fase de MVP, teve muita observação do que funcionava e o que não funcionava, né? Esse é um ponto. Mas também quando a gente estava desenhando o programa Impulso, a gente fez uma sessão de Design Thinking e a gente identificou o quê? Quem é o meu cliente, né? Para quem que eu vou construir esse programa? É para os colaboradores da empresa. Então, aí eu apliquei na construção do programa o que a gente tanto fala para quem está querendo empreender. Eu fui ouvir o meu cliente, que no meu caso era você, um deles, né? Então, realmente, o programa tem a cara dos colaboradores. Por quê? Porque foi construído para a persona colaborador da nossa empresa. Pessoal, vou fazer só um resuminho aqui para quem está nos acompanhando, né, de como que foi esse MVP aí, esse spin-offs. Então, a gente começou lá na metade de 2019, lá não, né, porque não faz tanto tempo. Apesar de que nessa pandemia parece que a gente viveu sei lá quantos anos em meses. Mas então, o grupo lançou o spin-offs no segundo semestre do ano passado. Eu lembro que quando eu entrei ainda tinha uma página na intranet com um vídeo dos sócios, os vídeos falando dos desafios, né? Que eu até fiquei com a impressão de que eu fiquei com a impressão assim, mas não parece um problema, parece que eles já estão dando a solução e só querem alguém para tocar essa solução, né? Foi bem a que você falou, né, Piauí, a Amazon da construção civil. Então, foi esse formato que eles lançaram para testar, né? Videozinhos com sócios, propondo ideias, buscando pessoas para tocar isso. Foi um fluxo bem natural, orgânico, assim, né? Para as pessoas participarem, enviarem as ideias delas, até que a Lê, junto com outras pessoas, fez esse trabalho de design thinking, né, Lê, para realmente estruturar a carinha do impulso que existe hoje. E aí, Ale, eu queria que você contasse para a gente, você já falou de vários aprendizados que vocês tiveram, né, de várias descobertas ao longo aí do MVP, e com tudo isso, com todos esses insumos, qual que é a cara do impulso hoje, né? Como que o programa está estruturado? Eu tentei mostrar, né, como que funcionou o MVP e o que a gente tem hoje, então. A Mari e o Rafa, eles vão contribuir bastante, né, a partir de agora, que eles entraram nessa leva do impulso. Mas então, antes da gente aprofundar, eu queria que você contasse como que o que é esse programa Impulso que a gente tem hoje, né? Vamos lá. Bom, como eu disse, ele é um programa com foco em pessoas, né? Então, o que a gente busca é encontrar a pessoa com o perfil certo, que esteja com muita vontade de empreender, e o programa ele é só uma ferramenta para desenvolver essas pessoas. Então, como que a gente estruturou isso? Bom, criamos um programa com as regras claras, né? Então, a gente definiu que o processo de seleção tem 3 fases, que ele tem duração de 5 meses. Aí a gente falou, bom, quem for aprovado em todas as fases, deixa a sua área e vai se dedicar 100% a criar um negócio. E se esse negócio der certo, lá na frente, essas pessoas vão se tornar sócios e com uma participação que já está definida, né? A gente redefiniu o comitê,
Então, quem participaria do comitê e o que eles iam avaliar a cada fase de seleção, né? Também a gente decidiu que a gente não ia mais abrir o programa para grupo se inscrever, né? Não tem problema nenhum a pessoa trabalhar em grupo, mas quem se inscreve é uma pessoa, que é a pessoa que vai assumir o papel do CEO, né? Foi uma forma que a gente achou da gente identificar quem que é o líder ali, né? Quem é que vai tocar o bumbo para fazer a banda passar. E aí a gente criou vários subprodutos do Impulso para desenvolver esses participantes. Tem desde maratona de modelagem de negócios, que é o início do programa, a gente criou o Impulso Start, oficinas de capacitação, que a gente foi fazendo, a gente criou uma trilha, né, e oficinas para ir guiando essa trilha, justamente para que as pessoas tivessem um passo a passo do que fazer, né? É simplesmente uma guia, porque depende muito mais da pessoa do que do programa. Se a pessoa conseguir se aprofundar no tema e aplicar, ela vai conseguir modelar um negócio. Mas se ela achar que o conteúdo não é importante, ela não vai sair do lugar, né? A gente fez curadoria de conteúdo, então a gente toda semana distribui conteúdo que tem a ver com o momento que as empresas estão passando, independente do estágio. A gente criou uma rede de mentores internos e externos. A gente sempre cria oportunidades de conexão, tanto interna, então, por exemplo, os aprovados no processo de seleção, eles têm um evento mensal onde eles trocam experiência entre eles. A gente tem, por exemplo, o Impulso Talks, que é um evento que acontece a cada 15 dias, que a gente traz um convidado externo ou interno para falar de um tema que seja relevante para eles, né? E tem muita troca de experiências. Esse foi o programa que a gente lançou em fevereiro de 2020, já com o nome Impulso, e encerramos a fase de seleção em julho, com 4 pessoas aprovadas. E aí essas 4 pessoas agora estão na fase de pré-spin-off, que eles estão criando o negócio deles. Show de bola, Lê. Obrigada por dar o panorama aí do programa Impulso para a turma, né, que está acompanhando a gente. Só um parênteses, né, pessoal? No começo, mesmo quando a gente lançou o Impulso, não que existia tudo isso, né, Lê? Muita coisa foi surgindo ao longo da jornada. A gente foi identificando, uma dorzinha que seria legal a gente fazer alguma iniciativa desse estilo, fazer isso. Então, muita coisa realmente foi surgindo conforme a gente ia rodando. E, sem dúvida, o programa tem essa carinha hoje, mas ano que vem provavelmente já vai ter alguns ajustes, algumas mudanças, né? A gente está em constante evolução aí, uma busca de melhoria contínua. Bom, você falou, o Piauí, adorei o copinho, viu? Que você tomou, é muito bonito. Quem fez esse copo? Eu não sei, eu ganhei. Ale, você comentou então que o Impulso, o ponto de partida é o Impulso Start, né? Que é uma maratona aí de ideias. Eu sei que todos vocês aqui participaram, né? Mário estava lá, a Rafa, o Piauí também, eu e a Lê estava, mas mais cuidando da organização toda ali. Como o Piauí já contou pra gente o relato dele no spin-off, eu vou dar mais espaço agora para o Rafa e para a Mário, tá, Piauí? Mas você tem total liberdade também para compartilhar a sua experiência. Mário e Rafa, como que foi participar desse Ideaton? O que vocês esperavam quando vocês entenderam, né? Que vocês iam ter que ficar um final de semana no hotel, trabalhando de forma contínua. Conta pra gente, então, como que foi essa experiência. Foi o primeiro Ideaton que vocês participaram? Bem, o meu foi o primeiro. E ali que deu para sentir o que era empreender mesmo. Porque o pessoal falou, a gente vai passar o fim de semana, tal. Aí eu fui com a ideia que ia ter várias palestras, ia ter várias pessoas falando sobre. Mas na hora que chegou ali, a gente viu que era resiliência e você não achar uma ideia, achar um problema para uma dor. Então, assim, a questão de aprender a pivotar, aprender a, que nem o Piauí falar, não insistir na ideia, eu acho que foi um grande marco e foi muito importante, porque senão acho que até hoje a gente estaria insistindo na mesma ideia, porque ali o programa, os mentores, você queria matar eles
hoje, quando você vê um pitch passado seu, você falava, nossa, eu tive coragem de apresentar isso, tipo, como que eu apresentei? Então, você vê a sua melhora em cada PPT que você faz, de cada pitch que você faz. E eu acho que ali foi o start mesmo, é onde que a gente aprendeu. Que nem o meu time fala aí, o foguete não tem ré. Então, ali foi onde o foguete começou a decolar e agora a gente só vai moldando para que lado que ele vai, né? Então, foi o start mesmo. Ô, Rafa, Oi. Mari, a Mari estava na equipe de alguém, né, Mari? Eu estava na equipe da Rafa, que a gente estava pensando sobre certificados digitais. E assim, a gente brigou constantemente. Então, eram duas pessoas com ideias completamente diferentes, pensamentos diferentes na solução ali. E até as pessoas, está tudo bem, vocês estão bem, mas aquilo foi um grande crescimento, tanto para mim quanto para a Rafa, para a gente ver e que no final a gente viu que as duas discussões conseguiu convergir, né, numa solução para ter uma boa melhora. Mas as brigas foram constantes ali. É um desafio, não sei nem se é a melhor palavra, sabe? Mas é bem. Vou usar desafio, vai, né? Você realmente passar muitas horas com pessoas que às vezes você não conhece a fundo e que fica em conflito. Tem hora que você quer jogar toalha, né? Porque você fica assim, você não conhece a pessoa. Você fala, nossa, se eu insistir, será que vai dar uma briga? Mas por outro lado fala, mas por que eu não vou dar minha opinião? Então é aquela discussão, mas a gente vê que é que nem a Lei e o Piauí citaram, essa divergência entre ideias é onde a gente consegue achar a melhor solução, porque se a gente fosse igual, a gente não teria brigado e não teria achado uma solução para um problema. Rafa, e aí, como foi para você? Bom, além de ser o marco inicial, né, foi um marco muito forte, porque o programa ele foi muito bem estruturado, né? Então ele serviu para mostrar para a gente que não era brincadeira, né? A gente chegou ali, como a Mari disse, achando que a gente tem um monte de palestra e a gente chegou ali para tomar porrada, essa foi a verdade, né? E eu acho que o mais legal é que a gente começou a desenvolver cada vez mais aquele sentimento e atitude de empreendedor ali, né? Porque a gente tinha que, antes de tudo, vender a nossa ideia para as pessoas que estavam ali, que também tinham ideias, né? Então você tinha que convencer as outras pessoas que a sua ideia era boa, para a sua ideia virar um grupo e junto com essas outras pessoas você passar o fim de semana desenvolvendo. Então isso era um desafio também para a gente, né? Porque eu tinha que convencer pessoas com as ideias que tinham as ideias delas a passar um final de semana inteiro trabalhando na minha ideia, né? Sendo que na semana seguinte eles teriam ainda que apresentar o projeto deles. Então foi um desafio muito grande, foi difícil porque você encontra pessoas ali, um engenheiro, uma pessoa técnica, uma pessoa da parte de humanas, uma pessoa da área de exatas, então você tem que... Foi um desafio muito grande ali, mas foi muito bom, assim, né? A gente saiu dali com uma cabeça bem diferente. E com certeza o Impulso Start ele foi muito importante para o desenrolar dos próximos 5 meses de projeto aí para a gente conseguir chegar num resultado legal no final. E a gente proporcionou um evento muito bom, né, gente? Tinha uns quitutes lá maravilhosos, tinha puff para vocês descansarem. Foi uma experiência ótima, vai. Quem dormiu aqui? Não deu. Não deu. Júlia, posso fazer só um comentário sobre o Impulso Start? Claro, Piauí, vai lá. Uma coisa que reforçou ainda mais o Impulso Start dentro de mim, assim, depois que a gente faz uma análise, é a importância que tem a tal da diversidade de pensamento dentro de um grupo, sabe? O meu grupo foi escolhido para defender a minha ideia. Eu vendi a minha ideia tão bem que nem o meu próprio grupo, às vezes, discordava, e a gente demorou a perceber que a gente tinha que voltar na ideia lá atrás. Então, quando a gente resolveu voltar e correr atrás, o tempo estava muito curto. Então, assim, é muito importante, quando você estiver pensando em empreender e começar um negócio, que você ouça bastante pessoas que são contra a sua ideia, que discordam da sua ideia. E isso, o Impulso Start, assim, mostrou para mim a importância que isso tem. Realmente buscar críticas, né? Quando você vai buscar a opinião de outra pessoa.
Igual o Rafa só fica puxando o nosso saco aqui no programa, eu não sei o que ele está querendo. Mentira. Eu acho que isso que o Piauí falou é interessante, mas o programa ele mostrou para a gente também que você tem que ouvir os outros, mas você também tem horas que você tem que acreditar na sua ideia. Porque a gente ali constantemente ouviu que não funciona, que você tem que pivotar, você tem pessoas dentro do seu grupo que em parte acreditam, que em parte não acreditam, que às vezes não entendem. Então, assim, em parte, no meu caso, eu tive que pivotar, mas eu acho que o que fez com que eu chegasse até o final do programa é que eu acreditava na essência do meu projeto, né? Então, embora eu pivotei ele, eu sempre acreditei na essência do projeto e até tá dando certo, vamos continuar. É verdade. Tem hora que E agora falando do nosso lado, né, Júlia, do lado de quem estava organizando o evento e pensando nos mínimos detalhes, e como é que a gente criava diversidade, como é que a gente organizava as pessoas em grupo, qual seria o tema que eles iam trabalhar, como é que a gente ia... o resultado, eu acho que superou muito as nossas expectativas, né? Foi muito prazeroso quando a gente chegou na segunda-feira no escritório e parece que alguém tinha chacoalhado o escritório, né? Eu lembro que, assim, nas vésperas do evento, eu tive que insistir para umas 2 ou 3 pessoas para falar, não deixa de ir. Ai, mas é um final de semana inteiro, eu tenho que ir mesmo, tenho que ir. Para estar dentro do programa, tem que ir. E essas pessoas, na segunda-feira, vieram me agradecer. Nossa, Ale, obrigada por você ter insistido, porque eu precisava viver isso. E outras que eu não consegui convencer, aí vieram falar, nossa, o pessoal está falando tanto, me arrependi de não ter participado. próximo eu vou estar lá. Exatamente. Então, assim, do nosso lado foi uma coisa muito rica, muito... a gente até imaginava o resultado que isso seria para a empresa, mas o resultado foi muito maior, né? A gente não tinha a amplitude de até onde a gente chegaria com um evento desse. Mas muito bem colocado, Ale. Eu realmente... Foi o primeiro Ideatom, né? Maratona, assim, que a gente fez na empresa. Até aconteceu outro depois. Os operadores começaram a entender esse formato de evento, né? Começaram a se dispor, assim, a participar, não ficar com tanta resistência. Mas foi algo que a gente sentiu realmente, né? Que a gente teve que insistir, convencer algumas pessoas de que... Vai, experimenta. Se não conseguir ficar todo final de semana, tudo bem, né? E engraçado que... Isso foi um ponto até muito interessante, que a gente não teve uma desistência, né? Não teve uma pessoa que foi embora que não ficou até o final. Por mais que alguns estavam em dúvida, pensando que não conseguiria ficar todo o período, eu acho que é um bom indicador também da experiência que a gente proporcionou. É cansativo, mas eu acho que é muito enriquecedor, né? O pessoal voltou muito motivado realmente no dia seguinte e contagiando a empresa. Mas vamos lá, né, gente? A gente tem mais 10 minutos para falar desse programa que é gigantesco, cheio de coisa boa. Ô Piauí, você que participou do Spin-Offs, né, e também participou do Impulso, eu queria que você contasse para a gente os principais pontos, assim, né? Vamos tentar até ser um pouco mais direto e sucinto. O que mudou de um para o outro, né? Só o fato do programa Impulso ter as fases bem detalhadas, ter os prazos bem definidos, isso já ajudou bastante, sabe? E eu acho que isso foi um grande diferencial, porque o processo de mentoria que tem, né, acompanhamento, eu acho que isso iria acontecer, mas não do jeito que aconteceu no spin-off por causa dos prazos. Mas o fato de ter um começo, um meio, um fim, e depois do fim você saber aonde você está indo, foi o grande diferencial desse programa. Mário e Rafa, o que vocês destacam aí o que vocês diriam que na estrutura do programa, na forma como ele está organizado hoje, que foi importante, né, para ajudarem vocês aí a desenvolverem os seus projetos e chegar até onde vocês estão, né? Porque os dois passaram dessa fase de seleção, então agora na fase 2, que é essa fase de pré-spin-off, realmente colocar um MVP na rua, o que foi muito importante, né, para ajudar vocês nesse processo? Olha, para mim, o mais importante foi toda a estrutura e acompanhamento que a gente teve, mas acho que assim, o principal mesmo foi a rede de mentores, né? A gente estava desenvolvendo um projeto e a gente tinha uma rede de mentores, uma pessoa com cada especialidade, a gente tinha pessoa da área jurídica, da área contábil, da área de negócios, de modelagem financeira, de tudo.
E isso foi muito importante, né? Porque considerando que a gente até pode ter um conhecimento mais generalista, mas a gente é especialista na nossa área, né? Então, o acompanhamento dos mentores, ter para quem ligar, para quem fala, cara, eu não entendo disso, como é que eu faço isso? Me ajuda, foi muito importante para desenvolver o projeto e chegar com um nível aí de conhecimento razoável, né, em todos os aspectos necessários no final. Sem dúvida nenhuma foi o mais importante, eu acho. Poxa, Rafa, você nem falou dos meus talks. Tá junto aí da também. rede de mentores, de conhecimento. Mas em primeiro lugar, eu acho que vem o olá, vai? Olá. Olá. Bem, eu acho que é mais ou menos na linha que o Rafa falou, os mentores, as oficinas, que ali onde direcionou o que você deveria estar vendo em cada momento, e muito deles falarem, nossa, sua ideia está horrível. Então, acho que cada crítica era onde você começava a falar, putz, eu pensei, olhei, refleti, trouxe outra coisa totalmente diferente e tá ruim ainda. Então, você falava, não, semana que vem eu tenho que levar algo melhor. Então, acho que as críticas, né, de uma forma muito construtivas, foi onde a gente saiu da caixa, saiu ali da casinha, que a ideia de ninguém é a melhor do mundo, porque senão tava todo mundo aí rico, milionário, mas as críticas onde, não, tá ruim. Daí você fala, putz, mas eu trabalhei, e era onde você ficava naquele meio fio, né, entre desistir e continuar. Tipo, tudo que eu faço é ruim, mas é ali onde que você cresceu. E o bom do programa é que ele estava estruturado que você tinha que validar em cada etapa, né? Porque senão você já iria validando o produto antes de validar a ideia. Então a gente foi bem direcionado. Então as oficinas, acho que foi o mais importante. E foi até onde eu também meio que pivotei ali no meio do caminho e vi que a minha ideia sem a ideia do Fazolino não faria muito sentido, e foi aonde que a gente meio que juntou os projetos. Senão acho que talvez um ou outro não teria insistido até o final. Só para o pessoal entender, né, gente, a Mari, ela se inscreveu lá no começo do programa, como a Lê falou, né, as inscrições esse ano foram individuais. Então, a Mari se inscreveu e chegou em determinado ponto da fase de seleção, ao invés de dar continuidade, realmente chegar até o final da última fase, ela preferiu se juntar a outra pessoa, né, já que as ideias tinham muita semelhança ali, né, Mari? Uhum. E aí eles chegaram juntos até o final. Hoje são uma das nossas pré-spin-offs. Eu acho que tem um ponto interessante também, que na fase de seleção, acho que tá legal escutar você e o Piauí. Vocês têm que equilibrar, né, as atividades do programa com as suas funções, com a sua rotina aqui na empresa. E como que é isso? E fora as outras rotinas, né? Do dia a dia de casa. No meio da pandemia, né, Mari? Sendo professora de filhos, cuidando de pessoas, né? Mas eu acho que essa questão do programa em si ajudou muito. Por quê? Porque ele difundiu na empresa. E eu aproveitei do programa e passei muito para minha equipe. Então, a equipe estava ali, ô Mari, qual que é a próxima etapa? A gente pode te ajudar em alguma coisa? E eu levava muito do programa. E até hoje a gente utiliza ali nas rotinas do dia a dia, tipo, eu sempre falo, tem uma ideia, já validou com o cliente? Já viu se é isso que eles querem? Então, eles já até sabem que eles não me trazem alguma coisa sem validar com o cliente. Então, eles estavam muito ali, precisa de ajuda, o que você precisa? E acho que a pandemia um pouco atrapalhou, mas ajudou também, porque você tem um período a mais ali de que você está um pouco mais concentrado. Mas, assim, é difícil, porque você ainda tem que tocar a rotina do dia a dia e você quer fazer, porém você acha força, você vai estudando, na hora que tá cozinhando você escuta um webinar, na hora que tá fazendo não sei o que você vai escutando, tá fazendo a tarefa do filho, põe um foninho, escuta outra coisa e ali você vai aprendendo. Quem quer sempre arruma um jeito. Piauí, quer falar um pouquinho, Piauí? Não, eu ia dizer que, no meu caso, inclusive,
agenda de duas atividades foi o que me dificultou na continuidade do programa, né? Quando eu estava nesse processo de assumir a gerência do NAP e não conseguia mais dar a atenção que queria para o meu projeto do Impulso. Então, na verdade, meu projeto está on hold, ele não foi acabado, ele está no momento hibernando para continuar depois, enquanto a gente dá essa organizada na agenda. Isso foi gravado. E além do projeto do Piauí, ele está trazendo a equipe dele também um peso, né? Isso, e inclusive é uma necessidade que a gente sentia dentro da área, que era essa falta de sangue, de empreender dentro da área. Então, eu estou estimulando a equipe a isso, e eu acho que deve ter uns 3 ou 4 que já estão na comunidade Impulso, já pensando e sendo estimulado aí para continuar no programa. Eu vou fazer um resuminho aqui, Ale, da fotografia, né, do programa hoje, o Piauí comentou da comunidade aí. E aí, para a gente encerrar, eu vou te convidar para falar sobre os resultados que a gente teve com esse primeiro ciclo. Mas vamos lá, né, gente? Então, lançamos o Impulso com esse nome, com essa carinha. Em janeiro, a gente começou a comunicar. Em fevereiro, a gente abriu as inscrições. A gente fez o Impulso Start, com essa maratona. Causou todo um rebuliço aí na empresa, né? Aí eu pensei, ixi, apagou a luz. Aqui é como a gente é uma empresa sustentável, gente. A luz apaga de hora em hora, entendeu? Vocês podem ver que tem 4 pessoas aqui no escritório, cada um numa sala. Lançamos, fizemos o Impulso Start, então. Aí a gente teve 3 fases de seleção, né? Cada uma com a sua duração, com o seu foco. Uma foi muito voltada para estimular os participantes a encontrarem um problema relevante. Feito isso, eles, na etapa seguinte, né, eles tiveram que validar a solução, a ideia que eles tinham como modelo de negócio. E ao longo de todo esse processo, eles contaram com oficinas de capacitação, com mentor externo, com curadoria de conteúdo, com os Impulso Talks, que são esses encontros que a gente passou a fazer, trazendo tanto colaboradores quanto pessoas de fora, para falar sobre um conhecimento específico, compartilhar uma experiência, né, ligada ao empreendedorismo, ligada à inovação. Finalizada a etapa de seleção, os aprovados, então, passaram para a segunda fase do programa, que é a fase de pré-spin-off. Agora, eles ficam ali por tempo indeterminado, né, isso varia de acordo com cada... E eles têm que, de fato, validar o MVP que eles aprovaram na fase de seleção. E a última fase é a fase de spin-off, quando a empresa realmente passa a atender o mercado, né? A gente tem um site do programa, inclusive convido vocês a acessarem, lá vocês vão ter uma visão mais clara dessa estrutura, da nossa linha do tempo ali, cronograma, né? Mas, Ale, conta pra gente, então, depois de todos esses meses aí, em plena pandemia, em que a gente teve que transformar tudo aquilo que era físico para digital, o que a gente teve de resultado? O que você acha interessante, né, compartilhar com o pessoal aí, de tanto resultado positivo quanto aprendizado? Bom, vamos lá. Acho que o primeiro e o maior resultado, mesmo as pessoas que não chegaram até o final do processo de seleção, a gente viu vários relatos que depois eles voltaram para suas áreas e conseguiram trazer algum aprendizado para o seu dia a dia, né? Mesmo que ainda não seja empreendendo, porque a gente acredita muito que as pessoas que não chegaram até o final ainda não estão prontos para empreender, mas se realmente é esse o sonho deles, eles vão voltar em outros momentos e vão se desenvolver até o momento que eles estarão prontos para empreender. A gente acabou o processo de seleção com dizer que esse foi o problema bom, né? Aí a gente se viu na seguinte situação: o plano inicial era que a gente tivesse 2 ciclos do programa por ano. E quando a gente olhou, eu falei, não, acho que nós vamos ter que mexer no plano de ter 2 ciclos por ano. Vamos então focar nessas pessoas que a gente acredita que já estão preparados para empreender, vamos ajudar eles aí nesses primeiros meses de vida mais fortemente e vamos passar o programa a 1 ciclo por ano. Tomamos essa decisão e hoje eu tenho a certeza que foi a decisão certa, porque senão a gente poderia, para conseguir rodar as 2 coisas em paralelo, talvez a gente não tivesse aprovado pessoas que estão prontas para empreender.
E eu acho que, acima de tudo, né, a gente tem aí 4 novos negócios nascendo na empresa, né? Ainda não são empresas, mas elas estão sendo criadas como uma área e tenho certeza que no futuro virarão empresas. Então, acho que o nosso objetivo foi cumprido. Muito bom, Ale. 9h, 9h01 aqui para mim, né? Mas a gente também começou um pouquinho atrasado. Gente, a gente queria compartilhar então um pouco do programa, realmente como que ele nasceu, como que foi esse teste, né? Como que a gente aprendeu e reformulou. Então, trazer uma visão de como que a gente está estruturado hoje, todos os aprendizados que a gente teve ao longo do tempo, de como que fazer isso para quem está organizando, para quem está conduzindo, mas também para quem está vivenciando essa experiência, e como está difundindo isso para a empresa, como que a gente está conseguindo propagar uma cultura de empreendedorismo e de inovação. Realmente o nosso tempo aqui não é muito extenso, né? A gente não consegue aprofundar e falar o tanto que a gente gostaria. Se a gente pudesse ficar aqui mais tempo, sem dúvida, a gente poderia agregar muito mais. Mas eu deixo o grupo nós do Impulso, né, e quem está participando também, de portas abertas para quem tiver interesse de conhecer mais a fundo o que a gente faz. A gente adora fazer benchmark, né, Ale? Aprender junto. Acho que quando a gente aprende junto, a gente evolui, a gente avança mais rápido. Então, aqui no stand, né, tem o Fale com o Expositor. Fiquem à vontade para procurar a gente por lá. Tem o site do programa, que é Programa Impulso com N. Eu estou até tendo dificuldade de escrever impulso hoje em dia, de tanto impulso com N que a gente fala. E podem mandar um e-mail também para o Impulso, é programaImpulso@build.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado, se interessado pelo programa. Por enquanto ele é restrito aos colaboradores, mas possivelmente ano que vem a gente vai abrir vagas para o mercado, né, Ale? É isso aí, estão nos nossos planos algumas vagas para externas. Então, fiquem atentos, nos acompanhem as redes sociais da Build da Vita. Eu agradeço muito pela participação de vocês, viu, pessoal? Ale, Alexandre, Piauí, Rafa, Mari. Obrigada por ficar até tarde aqui com a gente. Agradeço também pela audiência. Continue nos acompanhando, que a Ale vai continuar agora em outro painel com outras empresas do mercado, grandes empresas, para falar um pouco dos programas de inovação de intraempreendedorismo que eles têm lá. Fechou? Obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.